Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Vera e eu convido a todos para a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, envolver o Lar Espírita Luz e Amor, envolver a transitória Casa do Caminho, envolver o lar de cada uma das pessoas que nos escutam neste momento, buscando a luz, a paz. Dai-nos força, Mestre, para que possamos caminhar, lutando contra o medo, lutando contra a adversidade, na fé de que seu amor nos ampara sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Nós vamos hoje conversar sobre a lição 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus e os Amigos. O trecho do Evangelho é o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Que linda é a afeição de Jesus pela humanidade. Inicia-se com o seu propósito já de estar aqui na Terra e, através de todos os seus 33 anos de existência terrena, comprovar a cada momento a sua afeição à humanidade. Desprendimento, compaixão, perdão, misericórdia, assertividade. Ele deu exemplo de tudo isso. Ele fez tudo o que era possível para exemplificar que o que fica para nós é o exemplo. A cada momento. 3 anos de vida pública, nenhum instante perdido. Tudo se transformava em lição. Lições imemoriais que carregamos até hoje. Atos celebrados ali na confraternização e no amor. Ele inicia com seus discípulos ali nas bodas de Caná. Em seguida, conversando, atuando ali junto aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, ele busca a compreensão dos seus discípulos. Que esse Jesus, ele não vem para um amor de panelinha, ele não vem para um amor apenas para aquele grupo a que ele pertence. Ele vem para a universalidade. Hoje a gente falaria, Jesus é globalizado. Exato, ele vem para, diria, o universo. Não apenas para alguns. Fico imaginando, às vezes, que se os discípulos tinham ciúmes daqueles que se aproximavam do Cristo, e o quão deveria ser para eles, assim, sentir-se privilegiados por estar ao lado do Mestre todos os dias, todas as horas. Devia ser muito bom, né? Mas muitos não compreendiam o propósito de Jesus, como nós, hoje, ainda não compreendemos. A nós falta bastante ainda alfabetização afetiva. Muitos de nós não conseguimos nem nos amar. No grupo familiar, o quão é difícil transformar parentes em família. E mesmo na nossa família espiritual, a qual nos ligamos por afinidade, muitas vezes essas afinidades não são afinidades salutares,
Como assim, Vera? Você quer dizer que a gente desencarna e os parentes que a gente se junta não são muito bons? Depende das nossas inclinações, porque temos a oportunidade do estudo do trabalho e da evolução, mas sabemos também que há aqueles, em muitos momentos nós fazemos isso, que buscamos o outro lado, de oposição ao Cristo. Teimamos ali, às vezes, séculos para o entendimento do amor. E aí trilhamos uma estrada cheia de espinhos, de percalços, para voltar à linha a qual nós fomos destinados, que é a da felicidade, da perfeição, do crescimento espiritual. Então, o que mais Jesus fez? Todos aqueles amigos e necessitados que o buscavam, se havia fé, se era possível, Jesus lhe proporcionava uma cura, né? Porque ali terminava a provação daquela pessoa, a expiação daquela pessoa. Então havia a oportunidade desse recomeço de despir o homem velho e vestir o novo. Alguns não aceitavam, desapareciam, não queriam. Se Jesus promovesse ali a cura, de repente aquela pessoa poderia cair e acarretar mais débitos. As lições do Cristo eram para todos. Em suas parábolas, na simplicidade ali do cotidiano, ele busca falar de várias maneiras e às vezes nós encontramos, puxa, tem 3, 4 parábolas, todas iguais, todas com a mesma finalidade, mas não percebemos que o público de Jesus poderia ser diferente e havia necessidade da mesma lição. Então ele ia adequando as histórias para alcançar o maior número de corações. E, enfim, na última ceia, ali junto a seus discípulos, sabendo já o que iria enfrentar, sabendo o que se passava nos corações dessas pessoas, Jesus foi assim maravilhoso. Foi leal, foi justo, foi fraterno, lavando os pés dos discípulos, estando ali dividindo o pão. Dividindo assim, dividir o pão e o vinho, dividindo o que ele tinha de melhor, materialmente e espiritualmente. Se essas pessoas ali, a terra dentro deles, voltando ali à parábola do semeador, se a terra dessas pessoas, seus corações não estavam abertos e prontos a receber, era outra história. Mas ele procurou trazer o máximo de conhecimento. E mesmo sabendo das fragilidades espirituais desses amigos, ele os alertou. Alertou Pedro, alertou Judas e aos outros dos tempos que viriam e que seriam muito difíceis, que eles precisariam guardar a fé, seriam testados. O que é para nós ser amigo do Cristo? Porque quando Jesus esteve em seu testemunho mais complexo, mais desafiador, aquela multidão que ali no domingo de Ramos colocou, o exaltou, colocou ali as folhagens, né? Aqueles que o aclamaram não estavam ali. Mesmo seus mais próximos se deixaram levar pelas suas sombras. E ele estava só.
só. E vem a grande questão. Fala a lição da porta estreita. E vamos trazer essa reflexão sobre os amigos para nós. Jesus fez uma escolha, a escolha de vir, de dar o seu testemunho, porque ele confia no Pai, ele confia em Deus. Eu e o Pai somos um, é a sua frase. E ele confia que nós podemos ser como ele e fazer o que ele fez. Quão é equivocada a nossa visão de amigos, que são amigos para nós. É muito importante a amizade. Há pessoas ali que marcam a nossa existência no carinho, no apoio e também no puxão de orelha. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que tapa o sol com a peneira diante dos nossos vacilos, dos nossos equívocos. Ele puxa a orelha e fala, ó, você não está indo pelo caminho correto. E algumas vezes, por mais que a gente goste daquela pessoa, nos afastamos. Tem um momento, assim, na adolescência, que para nós, o pai e a mãe, eles param de ser aquela referência primordial e os amigos, eles são essa referência. E o grupo importa mais do que, às vezes, a nossa família. A nossa família é nosso laboratório, é nossa raiz e nossa referência. Mas existem momentos que, para alguns, agradar os amigos é mais importante do que seguir os valores que nos foram orientados. E aí nos perdemos. Porque a nossa tarefa é agradar a verdade a Deus e seguir os mandamentos divinos. Mas queremos nos aparecer, queremos mostrar para fulano quanto somos bons, a vaidade, a inveja, os ciúmes, eles estão ali entrelaçados muitas vezes nas amizades que temos. Quão difícil está ter uma amizade leal. Mas por que será que está acontecendo isso, gente? O mundo não está fazendo um progresso aí para a regeneração? Por que a gente está passando por isso? Vem à tona as nossas tendências. E quais são as nossas tendências? Nós somos bons amigos? E do Cristo? Nós somos bons amigos do Cristo? Eu estava lendo um livro que chama Emmanuel Médium do Cristo. E tem uma parte que Chico fala, porque parece assim a vida de médium é deslumbrante, né? Divalda, Chico, Haroldo. Estou citando algumas pessoas aí conhecidas no meio. E Chico tem um livro, um momento lá que é escrito o seguinte, que quando ele saiu lá da cidade dele, veio para Uberaba, ele saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele contava com a ajuda de uma pessoa. E essa pessoa não cumpriu o que havia prometido. E ele chorou muito, desesperado, porque ele falou que se ele tivesse que voltar para Pedro Leopoldo, ele não tinha o dinheiro da condução. Nem isso ele tinha. E narra a história que ele apareceu para ele um anjo, uma pessoa, né, de uma hierarquia maior que a hierarquia de Emmanuel. E foi fazendo várias perguntas para ele. A pessoa era intermediária de Jesus. E falava assim, ó, o Senhor te perguntou se quando tirou sua mãe, você ficou com mágoa dele. E aí o Chico ia respondendo, não, não, não. Várias situações. Aí, gente, ele pergunta várias coisas ali que Chico passou, e tem uma parte que ele fala o seguinte: e quando, depois de tantos anos se dedicando integralmente ao Evangelho, se vê abandonado por aquele em quem repousavam
as suas esperanças no entardecer da vida física. Você sente mágoa do Senhor? E Chico disse que não, que eu não sentia mágoa do Senhor. E aí passa o tempo ele olhando para essa entidade e ela pausa uns segundos e responde assim: o Senhor manda te dizer que doravante nada há de lhe faltar. Não tenha receio, porque ele vai providenciar tudo o que você necessitar para prosseguir a sua tarefa entre os homens. Ser amigo do Cristo não é uma tarefa simples. Exige, como foi colocado para Chico, disciplina. Nos meus anos de estudo da doutrina espírita, muitas vezes eu questionei por que ele pediu disciplina. Porque justamente isso. E no decorrer aí do tempo, eu fui compreendendo o quanto nós somos indisciplinados, o quanto a vida nos exige essa disciplina. A disciplina de orar, a disciplina de amar, mesmo quando a vida nos parece mostrar que não vale a pena. Para que amar? Para que a caridade? Mas a disciplina e a vida ela vem nos mostrar a importância desse caminho correto e que muitas vezes na escolha destas virtudes no mundo, onde o errado parece certo e o certo parece errado, é muito valoroso para nós ser amigo do Cristo. É valoroso porque mesmo que nós estejamos muito, muito longe das suas virtudes, nós temos a fé e a esperança que vai movimentar a nossa vida para que ela possa progredir, que a gente saia do lugar comum, que a nossa vida tenha sentido. E o quão valoroso para nós é aqueles que no anonimato, desencarnados, estão torcendo por nós. Quantos gestos na nossa existência foram assim importantes? Gestos simples, às vezes de um abraço, de um telefonema, de um olho no olho, uma palavra, ou também a parte material, o dinheiro emprestado naquele momento de aperto, porque é uma confiança, a indicação para um emprego, o acolhimento na casa de alguém quando a gente está começando a vida, seja de casado, solteiro, seja o que for. Aquela pessoa que está na rua e que se dispõe a dar uma informação correta, a auxiliar mesmo sem nos conhecer. As pessoas que brincaram conosco aí na nossa infância e nos deixaram lembranças tão queridas que quando vem à nossa memória a gente sorri. Tantas coisas que são importantes e salutares à nossa alma por esses pequenos gestos que somados tornam a nossa existência mais brilhante. A leitura do Evangelho fala ali no final que a porta é estreita, porque quando fazemos determinadas escolhas, e como, por exemplo, aqui a escolha do Chico, a escolha de, puxa, eu quero seguir esse caminho, eu quero ir com Jesus. Mesmo que eu não entenda praticamente nada, como foi colocado aqui, mesmo sendo criança, entre o medo e a exigência, eu quero aprender com ele. E aí nós vamos nos sentir muitas vezes solitários. Mas quando chegarmos ali à pátria espiritual, atravessarmos essa porta, são só os nossos valores, são só as nossas virtudes.
é a nossa consciência, por isso a porta é estreita. E o que fazemos hoje vai plantar o nosso futuro. Que Jesus seja nosso amigo, sempre. Vamos segurar na mão dele, com firmeza, com fé, com lealdade. É isso, gente. Obrigado. Fechando os nossos olhos, vamos envolver o nosso planeta Terra, como se as mãos do Cristo estivessem espalmando ali muita luz ao nosso planeta. Senhor Jesus, quantas dores! Vamos pedir para que o teu amor se derrame em cada local e que esses corações estejam receptivos a receber este amor. Que possamos utilizar da compreensão, da afetividade genuína para nos tornarmos melhores a cada dia. Ampara todas as dores em todos os lugares, morais e físicas. Ampara nosso Brasil para que seja a pátria do Evangelho, celeiro do mundo. E abençoa o Lar Espírita Luz e Amor em sua tarefa de educação espiritual, de amparo às necessidades de todos. Ampare também a TCC para que ela possa cada vez mais acolher e abençoar, dar oportunidade de novos recomeços àqueles que nos buscam. E no lar de cada uma das pessoas que nos ouvem, seja luz perene ali, abrindo caminhos para trabalho, saúde, amor, para a fraternidade verdadeira. Senhor Jesus, sê conosco sempre. Obrigado, amigo, por nunca nos desamparar. Graças a Deus, graças a Jesus. Um grande beijo para vocês.